Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba. Eu tenho Stargardt ceratocone, eu sou uma pessoa com deficiência visual. Falando do uso da bengala, eu me lembro que no início eu tinha muita vergonha de sair de casa com a bengala. Eu não aceitava essa ideia de ter que usar a bengala. E quando eu me senti pronto para usar a bengala, eu procurei a Associação de Deficientes Visuais de Marília. E lá, quando eu vi as pessoas usando a bengala com tanta naturalidade, eu me senti culpado de ter tido vergonha. Mas nos grupos que eu faço parte, pelo WhatsApp, de pessoas com deficiência visual, eu conheci muitas pessoas que tiveram ou que ainda têm vergonha de usar a bengala. Então eu tinha vergonha, passei a me sentir culpado por ter vergonha e depois eu comecei a achar que era normal ter vergonha, já que tantas pessoas também têm. Mas nesses mesmos grupos eu também conheci pessoas que nunca tiveram vergonha de usar a bengala. Aí eu fiquei pensando, é normal ou não ter vergonha de usar a bengala? Então eu decidi perguntar para as pessoas para conhecer a história dessas pessoas para eu ter o meu julgamento. Então eu elaborei 5 perguntas, enviei para algumas pessoas dos meus contatos e 10 pessoas me responderam. Eu quero aqui agradecer essas 10 pessoas. Muito obrigado pela amizade, muito obrigado por colaborar com esse vídeo. Eu não vou revelar o nome dessas pessoas, só as perguntas e as respostas interessam aqui. E na medida que eu for revelando as respostas, eu também vou responder, para que a minha trajetória também seja conhecida. A primeira pergunta que eu fiz foi: qual foi a sua reação quando você ouviu pela primeira vez que você teria que usar a bengala? E das 10 pessoas que me responderam, 2 pessoas responderam que elas não ouviram que elas teriam que usar a bengala. Elas, por conta própria, decidiram usar a bengala. E eu fiquei bastante surpreso, porque eu achava que a pessoa ela recebia a notícia que teria que usar a bengala. Mas eu vejo que existem pessoas que estão à frente das demais. Existem pessoas que estão à frente, né, do seu tempo. Pessoas que têm visão, que têm uma mente à frente. E eu fico muito feliz por essas pessoas. 2 pessoas me responderam que quando elas ouviram a notícia que elas teriam que usar a bengala, elas atenderam a necessidade prontamente. Elas simplesmente passaram a usar sem nenhuma dificuldade. Não ficaram tristes, não ficaram desanimadas. Inclusive, uma dessas pessoas me disse algo que me marcou muito. Essa pessoa me disse que ela tem uma deficiência visual que é progressiva, então ela foi perdendo a visão ao longo da vida. E chegou um determinado momento que ela não conseguia mais sair de casa, então ela passava a maior parte do tempo em casa. E quando ela recebeu o convite para ir para o instituto, e lá no instituto ela recebeu a notícia que ela iria usar a bengala, ela começou a chorar. E a pessoa que deu a notícia para ela se levantou e foi abraçar ela para consolar. E ela disse para essa pessoa: olha, eu não estou chorando de tristeza, eu estou chorando de alegria. Porque agora a bengala ela vai me devolver a minha independência, eu vou poder voltar a sair de casa sozinha. Isso me marcou muito, porque quando eu recebi a notícia que eu teria que usar a bengala, eu fiquei mal, fiquei triste, fiquei chateado. E enquanto eu fiquei chateado, essa pessoa ela chorou de alegria, porque ela enxergou na bengala não algo que iria envergonhá-la, mas ela enxergou na bengala uma possibilidade, uma esperança. Ela enxergou na bengala a vida que ela teria de novo. E então 2 pessoas responderam que usaram a bengala por conta própria. 2 pessoas responderam que reagiram bem com a notícia. E 6 pessoas responderam que não reagiram bem. Pessoas que disseram que choraram. Teve uma pessoa que me disse que quando ela recebeu a notícia que ela teria que usar a bengala, para ela foi como se ela estivesse vivendo num pesadelo. Teve uma pessoa que disse: olha, quando alguém me falou que eu teria que usar a bengala, eu nem entendi, porque para mim bengala era coisa de gente velha. Para mim bengala era algo que você usa para se apoiar. Eu não precisava me apoiar. E respondendo à pergunta, eu reagi mal.
Eu tinha 16 anos, eu ouvi que eu teria que usar a bengala. Na época, eu enxergava muito mais do que eu enxergo hoje. E as únicas pessoas que sabiam que eu tinha deficiência visual eram as pessoas da minha família e as pessoas que estudavam comigo. Quando eu saía na rua, ninguém sabia que eu tinha deficiência visual. E como na escola as pessoas me colocavam um apelido por não enxergar, eu pensava que se eu saísse de casa com a bengala, as pessoas também iam me colocar apelido. Então eu não queria andar de bengala na rua porque eu pensava assim, na escola já me chamam de ceguinho. Se eu sair de casa com a bengala, vão me chamar de cego também. E um outro motivo para eu não querer sair de bengala é que eu pensava assim, se eu sair de bengala, eu nunca vou namorar. Nenhuma mulher vai olhar para mim, eu nunca vou conseguir me casar. Então eu também não reagi bem. Eu reagi muito mal com a notícia que eu teria que usar a bengala. A segunda pergunta que eu fiz foi: no início, vocês tiveram alguma resistência para sair de casa com a bengala? E das 10 pessoas, 3 responderam que não tiveram resistência. E uma delas me disse que ela ganhou a bengala no dia, no outro dia ela acordou bem cedo, tomou café, colocou uma roupa de academia e saiu de casa com a bengala feliz para conhecer o bairro dela. E 7 pessoas disseram que sim, que no início tiveram resistência para sair de bengala. Por quê? Uma pessoa me disse que a resistência veio da própria família dela. Pessoas da família dela falavam para ela: para que você vai sair com a bengala? Para que isso? Você não precisa disso. Teve uma pessoa que me disse que no início ela tinha resistência porque ela não se sentia confortável sair com a bengala. Para ela não era algo confortável andar com a bengala. Pessoas que disseram que no início elas tinham vergonha de sair com a bengala e encontrar com um amigo, com um familiar. Pessoas que disseram que no início elas saíam com a bengala, mas elas não abriam a bengala ficava na bolsa, só deixava para abrir a bengala quando elas estavam no banco ou no hospital. E respondendo essa pergunta, no início eu tive um pouco de resistência sim. Eu lembro que eu ganhei a minha bengala no instituto, né, na associação, e eu voltei para casa com a bengala com a minha esposa. E já no primeiro dia eu fui parado, perguntaram para minha esposa o que eu tinha, nos convidaram a ir à igreja. Eu lembro que quando eu cheguei em casa eu falei para minha esposa: seja sincera, quero que você seja sincera comigo. As pessoas olharam para mim e ela me respondeu, sendo sincera, as pessoas olhavam sim. Todo mundo olhou para você, pessoas que passavam no carro viravam a cabeça para olhar para você. Aí eu fiquei pensando, será que vale a pena mesmo eu sair com a bengala? Porque eu não quero toda vez sair de casa e todo mundo ficar olhando para mim, todo mundo me parar para perguntar o que eu tenho. Eu ainda enxergo um pouquinho, se eu pegar no braço da minha esposa eu consigo andar. Será que vale a pena continuar a sair com a bengala? Aí eu me lembro que no dia seguinte eu liguei para um amigo meu que também tem Stargate, nós nos conhecemos no grupo Stargate. Ele falou assim: Jean, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Eu tenho baixa visão e toda vez que eu saía de casa, eu não andava na calçada, porque as calçadas são irregulares, quebradas, então eu sempre andava na beira da rua. E um dia eu estava indo para o oftalmo, eu estava atrasado, então eu estava andando rápido. E eu não percebi que estava vindo uma mulher de encontro a mim. E essa mulher estava com uma criança no colo. E eu andando rápido, eu esbarrei nessa mulher. E essa mulher quase derrubou a criança do colo dela. E na hora essa mulher começou a gritar comigo, falando assim: olha, você tá cego, você não tá me enxergando. E tinham muitas pessoas passando daquela rua e as pessoas começavam a olhar para mim. E aquela mulher gritando comigo. E eu tive que ouvir aquela mulher gritar comigo e ficar quieto, porque se eu falasse para aquela mulher assim: olha, desculpa, eu não enxergo, eu tenho uma deficiência visual, aquela mulher ia falar para mim: cadê sua bengala? Cadê seu acompanhante? E eu tava sem bengala e sem acompanhante. Se eu tivesse com a bengala, eu não ia ouvir tudo aquilo que eu ouvi. Então eu tive que ouvir e ficar quieto, e quando eu cheguei no oftalmo eu chorei de vergonha. E a hora que eu ouvi esse relato, eu pensei: nossa, isso pode acontecer perfeitamente comigo. Porque eu também já não ando na calçada, eu sempre ando na beira da rua.
Eu já estou tendo dificuldade para enxergar as pessoas que vêm de encontro a mim. Na maioria das vezes, quando eu vejo a pessoa, ela já está passando por mim. E muitas vezes eu até me assustava, porque eu não estava vendo nada, de repente eu vi uma pessoa passando, aquele vulto passando. E eu pensei, eu também, isso também pode acontecer comigo. Um dia eu posso sair de casa e esbarrar em alguém e passar por essa situação. E esse relato me fez vencer essa resistência de sair de casa com a bengala. E desde esse dia, então, todas as vezes que eu saí de casa, eu saí com a minha bengala. A terceira pergunta que eu fiz foi: o que que vocês fizeram para vencer essa resistência de sair de casa com a bengala? 3 pessoas me responderam que não tiveram resistência, e as outras 7 responderam que o tempo ajudou, com o tempo ela foi perdendo a vergonha e a resistência. Outras pessoas responderam que os institutos, a associação de pessoas com deficiência ajudaram porque lá elas viam pessoas que andavam com a bengala, então elas começaram a achar normal. Outras pessoas disseram que a necessidade forçaram a elas a vencerem essa resistência, a dificuldade de andar forçou essa pessoa a vencer essa resistência. Outra pessoa disse que ouvir o relato de pessoas que andam de bengala ajudou ela a vencer. E respondendo essa pergunta, o relato desse meu amigo me ajudou bastante. E uma outra coisa que me ajudou a vencer essa resistência foi a angústia que eu tinha de depender das pessoas. O tempo todo eu dependia de alguém para sair de casa. Para atravessar uma rua, para ir pro outro quarteirão, eu tinha que estar com alguém. E eu comecei a pensar, e o dia que eu não tiver mais ninguém? O dia que eu não tiver mais a minha mãe, o dia que eu não tiver mais a minha esposa, o dia que eu não tiver mais ninguém para me ajudar? E essa angústia de depender das pessoas me ajudou a vencer a resistência e sair de casa com a bengala. A quarta pergunta que eu fiz foi: vocês fizeram um curso de orientação e mobilidade? E das 10 pessoas, 4 responderam que sim, que fizeram um curso e ressaltaram que é importante fazer o curso para você aprender as técnicas. E 6 pessoas responderam que não fizeram porque aonde elas moram não tem instituto, não tem associação, ou porque a fila de espera é muito grande, então elas aprenderam a andar com a bengala sozinhas ou vendo vídeo na internet. E respondendo a pergunta, eu fiz o curso e é muito importante, se você tiver a oportunidade, faça o curso. E a última pergunta foi: qual foi o benefício que a bengala te trouxe? E as pessoas responderam que o benefício foi a independência, foi sair de casa com segurança, a proteção que a bengala traz. Teve uma pessoa que me respondeu: olha, quando eu não uso a bengala, é como se o chão desaparecesse dos meus pés. Teve uma pessoa que respondeu que a bengala trouxe paz. O maior benefício que a bengala trouxe a ela foi a paz, porque ela saía de casa, ela ficava ansiosa, com medo de cair, com medo de tropeçar, com medo de esbarrar nas pessoas. Ela ficava ansiosa de acontecer uma situação que ela tinha que explicar para as pessoas que ela não enxergava, ter que assinar um papel, ter que ver alguma coisa. E a bengala ela já sinaliza. É muito chato você ter que ficar explicando para todo mundo que você não enxerga. Quando você está com a bengala na mão, você já está sinalizando. Você não precisa ficar se explicando que você não enxerga. A pessoa já identifica que você é uma pessoa com deficiência visual. E para mim também esse foi o maior benefício. A identificação. Eu não ter que ficar explicando para todo mundo. Eu com a bengala na mão, as pessoas me identificam que eu não enxergo, então muitas vezes as pessoas quando vão me cumprimentar, elas não cumprimentam mais estendendo a mão ou balançando a cabeça, mas elas cumprimentam verbalizando com a voz, falam oi, boa tarde, tudo bem? O benefício de poder sair de casa sozinho. Eu já relatei nos outros vídeos que eu tinha muita vontade de sair sozinho com meu filho para levar ele no parquinho e eu pude realizar essa vontade com a bengala. Para finalizar o vídeo, a respeito dessa aceitação da bengala, se é normal ou não ter vergonha, você pode observar nesse vídeo que é algo individual, tiveram diversas respostas, pessoas que tiveram vergonha, pessoas que não tiveram vergonha, pessoas que decidiram por conta própria usar a bengala, pessoas que choraram de felicidade por usar a bengala. Então é algo individual.
Mas você que tem vergonha de usar a bengala, você pode reparar nesse vídeo que vergonha é algo que se perde. Pessoas que no início tiveram vergonha, tiveram resistência, mas que perderam, venceram a resistência. Você que tem vergonha, você pode se espelhar em pessoas que não tiveram vergonha. Pessoas que enxergaram na bengala a possibilidade de ter independência de volta, de ter a vida normal de volta. Enxergaram na bengala a proteção, a esperança. Eu tenho um amigo que costuma falar que no dicionário do cego, a bengala está acompanhada da palavra liberdade. E você também que tem vergonha de usar a bengala, você pode olhar nesse vídeo para os benefícios que a bengala vai te trazer. Então eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. E nesse vídeo nós conhecemos 11 trajetórias de pessoas que hoje usam a bengala.